Convidamos a psicóloga e sexóloga Heloísa Fleury. Bem-vinda! Obrigada, que prazer tê-la aqui. É um prazer estar aqui. O tema eu achei fantástico, eu acho muito legal a gente poder entender um pouquinho, né, disso que a gente está vivendo, porque embora as mulheres sejam diferentes, no fundo a gente tem muita coisa igual e que pesa e pega para todo mundo, né? Uhum. Agora, existe a crise dos 30? Olha, existe. E a crise pode ser até uma grande oportunidade de revisar o projeto de vida, reavaliar como as coisas estão. Se a gente olhar a crise como uma coisa positiva e favorável, porque uma oportunidade de sair do piloto automático da vida, né? E reavaliar e fazer grandes mudanças. É inclusive um período que você acha que a mulher tem aí já uma maturidade para algumas mudanças positivas, algumas assim, eu diria, porque você está de repente seguindo uma profissão, mas você não tem um amor, né, naquilo. Isso. E tal, e você fala, quero mudar tipo da água para o vinho. Você acha que é um momento interessante? É o melhor momento, né? Então, agora, tudo isso vai depender da autoestima, de como ela se vê, quanto ela consegue ser assertiva com a própria vida, acredita que vai dar certo para explorar novos caminhos. E eu diria que é a hora certa, porque ela já saiu daquela luta de começar a vida, já tem a oportunidade de ver exatamente se ela está agradada ou não. Né? Se aquilo está funcionando, se né? está funcionando, se ela está feliz, se a vida realmente está seguindo. Se ela está cheia de expectativas, ela poder revisar isso. E aí eu diria que é o momento ideal. 30 anos. 30 anos. Vamos avaliar quem está nessa faixa dos 30 aos 40. A gente foi conversar com umas meninas. Vamos ouvir aí alguns depoimentos. Será que a gente se identifica? Olha lá. Eu tenho 35 anos e eu posso afirmar seguramente que eu ainda não saí da crise dos 30. Eu entrei e não saí. Eu acho que eu tenho 28 anos e agora eu tô me acostumando com a minha faixa etária, que também é maravilhosa, é muito boa. Mas assim, eu demorei bastante para me adaptar, principalmente com relação a vestimenta, comportamento. Então agora que eu tô começando a realmente me aceitar nessa idade, que também é muito bom. A minha crise dos 30, na verdade, foi que eu sempre achei que com 30 anos já estaria casada e com minha vida profissional estabilizada, porque para mim 30 anos já era ser muito adulto. E quando eu cheguei aos 30, eu vi que nada disso tinha acontecido. E aí foi exatamente nessa fase que eu me senti preparada e senti a necessidade de dar uma guinada na minha carreira, e porque a parte profissional era a que mais me incomodava. Quanto à parte emocional, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, uma fase que eu me sinto completamente independente emocionalmente, com uma maturidade que eu não tinha antes. Na verdade, eu tive a crise antes de fazer 30, porque eu morria de medo de fazer 30 anos. A sensação que eu tinha é que quando eu fizesse 30 anos eu ia me sentir muito velha. E na verdade não foi nada disso que aconteceu. Hoje, com 33 anos, eu posso dizer que eu não troco ter 30 anos por nada. Eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. Eu acho que a gente tenta imaginar uma vida tão perfeita, assim, que quando a gente percebe que não tem nada a ver, a gente fica meio perdida, assim, né? Mas eu acho que fazer 30 anos é bom, porque a gente chega numa fase que a gente tem maturidade suficiente para poder escolher o que a gente quer fazer. E a gente aprende a ligar, sabe, aquele botãozinho e sair por aí, tô nem aí, eu faço o que eu quiser e eu que mando na minha vida. Então acho que meus 30 anos é bem melhor do que eu imaginava, assim. Ai, que legal! Interessante, né? Interessante. Tem, né, ver a forma positiva e ver aí algumas coisas, algumas expectativas que quando a gente é mais nova a gente projeta, sonha e que muitas vezes não acontece na idade que a gente imaginou, projetou quando éramos adolescentes, né? E às vezes até deixam de ter sentido. É verdade. Né? Então, como poder rever? É interessante que as 4... elas de alguma maneira colocaram que ficou melhor quando elas entraram em contato com o que elas queriam, o que fazia sentido. Porque muitas vezes os pais, a pressão em volta, começa a dizer o que você tem que fazer, como tem que fazer. E com isso a jovem vai se afastando exatamente do que ela quer. Né? Então é muito importante que os
pais possam ver como uma vida própria, com desejos, expectativas, poder conversar, ajudar a jovem a entrar em contato com o que realmente faz sentido para ela. E não ficar tentando, enfim, eles próprios criarem este futuro. Exato. Ou o que ela deve fazer. E esse talvez seja o grande empecilho. Porque como eles talvez, né, tenham lidado com as próprias frustrações, quanto eles projetam na menina, ao invés de ajudar essa jovem mulher a entrar em contato com o que ela pensa, o que ela sente, para inclusive ficar com uma autoestima melhor. E ir atrás do que quer, gente. Agora, tem um detalhe. Se a crise existe, dá uma olhadinha nesses tópicos aqui que a gente preparou para vocês. Primeiro deles, você quer saber, assim, os sinais que você está em crise? Quais seriam os sinais, assim, para as meninas se identificarem que a crise pode estar rolando? Olha, começar a ficar meio triste. Do nada. Do nada, meio decepcionada. A frustração, porque quanto mais autoestima, mais ela consegue lidar, tolerar. Tem pesquisas que mostram que quando o adolescente tem uma autoestima, ele cresce com mais facilidade para lidar com frustração, tolerar problemas. Tá. Porque, na realidade, entrar na vida adulta implica, né, naturalmente, em algumas frustrações. Sim. O trabalho geralmente é uma coisa mais chata ainda, porque não está podendo dizer o que quer exatamente. Sim. Quer ganhar muito mais do que aquele momento é o que possível, no próprio trabalho, nem sempre. Então, quanto mais preparado para lidar com frustração e tolerar, mais preparado para poder continuar investindo e ser assertivo, se colocar. Então, encarar essa crise aí. Encarar a crise, poder usar dos recursos. Quanto mais seguro, mais não fica em alerta de perigo, vai poder ficar à vontade. Tá aí. Daqui a pouquinho tem perguntinha do público no @VocêBonitaTV. Vamos colocar o próximo item? Olha lá. Mentir a idade. Vixe, será que tem gente que tá mentindo a idade? Mentir a idade é algo que demonstra um pouquinho que essa crise tá acontecendo, né? Não é legal mentir a idade, né? Olha, se não tem outro jeito, mente. Mas é importante saber que tá difícil ocupar o lugar, né? Então, assumir a realidade tal qual está. É importante amadurecer. Amadurecer, hein, gente, com esse lance de mentir a idade é um negócio interessante mesmo. Agora, vamos colocar um próximo tema que eu queria entrar em dois tópicos muito importantes desta crise, que inclusive foi uma das meninas comentou. Casamento e filho. Doutora, há pouco tempo, e eu queria até ouvir de você, se você já ouviu isso em consultório, até de meninas que estão passando por esse processo, porque eu acho que uma ajuda é sempre bem-vinda com um profissional. Conversando com uma amiga, ela falou assim pra mim: Carol, tá solteira, tal, acho que ela tem 30 ou 31 anos. Carol, o negócio tá complicado com os meninos, com os homens e tal. Por quê? Você é tão bonita, tão inteligente, você se cuida. Ela falou: pois é, porque quando eu falo a minha idade, eles já me veem como uma boa moça para casar realmente, que eu sou legal, que eu sou inteligente, que eu sou bonita. Só que eu já falo a minha idade e já falo: ai, mas ela já tá com 31, ela quer casar agora e ela já quer ter filho. E aí eles fogem. Ela me disse isso, que isso está acontecendo neste momento com homens e mulheres. Os caras, então, assim, opa, não quero me amarrar agora, ela já tá com 31, ela vai querer casar, tal, tô fora. Isso está acontecendo, doutora? Olha, isso é possível, sim. Existe alguns comentários assim. Mas, na realidade, será que ela não dá uma dica também? Porque ela começa a se comparar muito com o que está em torno, não é? E isso começa a desenvolver uma sensação de perigo, de alerta. E isso aumenta a ansiedade dela. Aumenta a ansiedade. E não só os rapazes estão com dificuldade de
enfrentar uma vida adulta e tudo, mas quanto mais ela estiver centrada, estiver tranquila, estiver buscando a própria satisfação, ela vai conseguir não passar mensagens apavorantes. E aí eles não vão entender dessa forma. Então, mais isso chance, é importante. né? Facilita, menos ela vai passar sem querer essa sensação de perigo. Tá todo mundo já casado, outro com filhos, mas ela poder voltar para ela, atenção. Eu vou aproveitar, inclusive, de fazer uma pergunta interessante, que é a seguinte: o que eu acho que, e tem tudo a ver com isso que a gente está falando, da mulher tá ansiosa já para um casamento, porque quando adolescente imaginava que já estaria casada e que já estaria com filhos e coisa e tal, e muitas vezes não encontra esse parceiro, e muitas vezes também não sabe nem onde procurar. São coisas que, assim, as meninas te perguntam quando estão ali num bate-papo com você. Como procurar? Onde encontrar, né? E a gente está falando com as mulheres que estão solteiras e que, de fato, querem um amor, querem uma relação bacana nessa fase dos 30 anos que, poxa, a gente está mais madura. É uma relação, inclusive, até mais legal. Eu diria que muitas estão procurando através de aplicativos, Então, de agora tem coisa, aplicativo. né? Eu falo que é a praça de hoje. Antigamente tinha a praça, funciona, mas tudo vai depender de como ela vai utilizar essa ferramenta, né? Se ela está centrada, se ela está tranquila, se ela está realizando coisas que ela gosta, daí é uma excelente forma de estar encontrando e conhecendo pessoas. Olha lá que legal, gente. Então os aplicativos estão aí para isso. Estão aí para isso. Não dá para fugir. Agora, também tem aquelas amigas que só encontram tranqueiras, como elas mesmas colocam os nomes. Carol, eu até tô conhecendo muita gente, saindo com muita gente, tá legal, mas... Vamos colocar mais um item, desculpe, na tela. Mas só encontro tranqueira. Você acha que a gente tem que procurar em lugares também? Se a pessoa não quiser recorrer a um aplicativo? Que a gente goste, por exemplo, eu adoro ir pra academia. A gente vai falar de desejo e estabilidade. Mas até encerrando essa parte do namoro, que vira o casamento, que vem filhos e tal. Por exemplo, na academia, então, se ela gosta muito da academia, ela pode encontrar na academia? Ou a gente tem que procurar em lugares totalmente diferentes? Olha, ela pode procurar onde ela quiser. Mas quanto mais ela estiver de fato interessada nas pessoas, procurando à vontade, mais chance dela encontrar alguém bacana. Tá. Porque muito provavelmente, é sabido hoje que nós repetimos padrões que aprendemos em casa. Né? Então, essa coisa de escolher mal, escolher alguém que rejeita, foi como ela se sentiu assim na vida. Então, quanto mais ela puder estar, inclusive, revendo esses modelos, poder estar bem com ela mais facilmente vai encontrar. Porque ela é menos reprimida, mais à vontade para explorar o mundo, para buscar, para ter essa abertura interna. Interessante isso. Não tinha parado para pensar por esse lado. Aí, desejo e estabilidade para fechar o papo, que é algo importante também. Aos 30 anos, não adianta querer ganhar o mundo também, já ter feito tudo e tá, né, com 30 anos. Mas, de fato, as mulheres têm uma expectativa de já estarem bem. Isso. Como é que a gente encara esse item quando ele não atende a nossa expectativa? Tem que rever a expectativa. Porque muitas vezes tem que ter o resultado imediato. O que eu observo nessa geração é a dificuldade de lidar com o não definido, com o não controlável, né? A dificuldade de se aventurar por novas experiências. Então, tudo isso vai criando uma expectativa de tudo imediato. Então, eu diria que tem que rever isso. Reveja o imediato. O imediato, poder ver como atingir de uma maneira que ela possa suportar, tolerar algo novo, algo desconfortável, mas visando algo à frente. E que seja algo duradouro também. E com certeza. Né? Porque também não vai adiantar se for algo só naquele momento que mantém aquela expectativa alta e que depois... Isso. Quer dizer, assim, aí implica em poder olhar para o futuro com esperança, não é? Então, muitas vezes a pessoa fica olhando o passado, o que aconteceu, ou os perigos do futuro e perde de estar bem no momento presente,
para poder encontrar formas mais criativas de levar a vida. Muito bom, só posso agradecer e é isso mesmo. E impressionante do que as meninas deram como depoimento e o que eu diria... Como a gente amadurece tanta coisa. Nossa, e não é só com 30, não. É com muita coisa, assim, inclusive depois de ter filho. Quanta coisa você fala, como eu mudaria, como eu teria feito diferente. Mas, enfim, história é história. É história. E é legal a gente poder olhar e pensar assim, né? Isso. Só posso agradecer a psicóloga e sexóloga Heloísa Fleury, que hoje participou desse bate-papo com a gente. Quem quiser saber mais, pode acessar o site www.heloisafleury.com.br. Heloísa Fleury, tudo junto.com.br. Muito obrigada. A gente tem que saber olhar com outros olhos. Com certeza. Rever a expectativa. Rever a expectativa. Viver o presente. Construindo algo. A gente só fica... É verdade. Então, não estamos aproveitando, né? O hoje. Vamos aproveitar o hoje? Isso. Tá aí. Um beijo. Obrigada.